Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eu vos proclamo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem disseis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes, alguma coisa sobre o tríduo para o bom Jesus. Temos a imagem dele aqui. Três significa muito para a Bíblia. Santo, santo, santo significa santíssimo. Quer dizer, nossa festa quer ser muito importante, porque Jesus é muito importante para nós. Agora, o verdadeiro título da festa é a transfiguração do Senhor, que se teria dado no Monte Tabor, onde Jesus mostra a cara dele. Por isso, no Evangelho de hoje, Pedro diz quem ele é. Então, ele mostra no Monte Tabor, na transfiguração, a Jesus. Agora, essa devoção começou já logo depois de Constantino, lá para o ano 350, com muitas diferenças umas das outras. Onde se mostrava então quem era Jesus, numa confusão que havia naquele tempo. Os concílios de Calcedônia, de Constantinopla, de Éfeso, mostraram quem é Jesus. Então queremos receber Jesus também nessa paróquia. Agora, como essa paróquia tem a devoção sagrada do bom Jesus, isso é uma coisa meio confusa. Até gostaria que alguém fizesse uma pesquisa, porque foi trazida uma imagem da Europa, colocada aí no altar. Foi roubada. Agora é uma outra imagem do bom Jesus. Mas como essa imagem que nós tínhamos, ela queria mostrar a bondade de Jesus, sobretudo para com os pobres, os doentes, e para dirigir os nossos passos. Agora, essa devoção se espalhou bastante. Temos em Curitiba, Bom Jesus lá dos franciscanos, Bom Jesus dos Portão, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus do Iguape, mas tem mais, na Bahia, um monte de Bom Jesus. Cada um talvez com um sentido diferente, mas todos eles com o desejo de mostrar o rosto de Deus que olha e se aproxima e nos abraça com carinho, sobretudo os sofredores e os pequenos.
Tá? Então, aí temos a festa do bom Jesus nosso. Né? Ele é posto como quem sofre, mas ele ressuscitou também. A transfiguração mostra a sua face gloriosa. Mas vamos à festa de hoje. Antigamente era só São Pedro. Por que puseram São Pedro e São Paulo juntos? Porque houve um tempo em que se dizia que os dois estavam brigando. E as ideias podiam ser diferentes. Nós também podemos ter ideias diferentes. Não é tudo obrigado todo mundo a pensar a mesma coisa. Mas São Paulo, ele diz na carta aos Gálatas que ele, depois de 3 anos, ele foi a Jerusalém falar com São Pedro, ficou 15 dias conversando com ele. Para conversar, olha, estou falando assim, estou dizendo isso, o que você acha? São Pedro diz assim, tudo bem, mas só se lembre dos pobres. Gálatas 2:10. Lembre-se dos pobres. E Paulo respondeu, eu sempre fiz isso, olhei sempre para os pobres. Então, a segunda leitura de hoje fala que São Paulo sofreu por essa causa bonita, conservou a fé e lutou. Mas ele foi esperto, ele não morreu na cadeia lá. Ele disse que era cidadão romano e foi acabar morrendo em Roma. Pelo que diz a tradição. Então, São Paulo foi um cara que tinha ideias diferentes, mas sobre encontrar em Pedro um apoio, como devemos contar hoje com o Papa, e fui a ele várias vezes e soube dar lugar, espaço para ele na sua pregação. Então, na primeira leitura, se fala que São Pedro foi preso. Foi preso 4 vezes nos Atos dos Apóstolos, porque a pregação dele era revolucionária. Ele queria transformar a situação de injustiça que havia naquele tempo. Mas ele foi libertado. E houve um evangelho de Pedro que não é aceito como parte da Bíblia, que diz que São Pedro foi para Roma. Por isso Roma teria ficado o centro da Igreja Católica e o lugar do Papa. O Papa, para nós hoje, é o Bispo de Roma. Mas teria, quando viu que ia ser morto, estava fugindo de Roma. Então, aquela história pode não ser verdade. E Jesus falou com ele, onde você está indo? Em latim, qual vades? Ele respondeu, estou fugindo. Então Jesus falou que estava indo para não morrer no lugar dele. Então, ele voltou e deu a vida por Jesus Cristo. Então a história de Pedro, ela é bonita. Repito, antigamente era festa só de São Pedro. Segunda leitura, então, fala de São Paulo, que mostra um Paulo que também foi perseguido, lutou pelas ideias de Jesus Cristo e pela igreja. E diz que ele conservou a fé, que ele nos dê essa alegria de conservar também a nossa fé. E o evangelho de hoje, eu teria muita coisa para falar, porque a ideia é procurar e descobrir na cabeça de Pedro e na nossa, quem é Jesus? Finalmente, quem é Jesus? Aí dizem para ele, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, alguns acrescentam Jeremias. Então, Jesus, mesmo como homem, deve ter pensado assim, vão me matar. Porque João Batista cortaram o pescoço. Elias teve que fugir 40 dias e 40 noites de Acabe de Jezabel. Jeremias, no poço, escapou, fugiu para o Egito. Então ele disse, mas eu vou para frente. O meu projeto é a humanidade. Eu quero estar com o povo para o qual meu Pai me enviou. Então Pedro falou assim, você é o Cristo, o esperado. O Cristo é o ungido.
essa ideia do Cristo surge sobretudo 164 anos antes de Cristo, quando Antíoco IV Epífanes queria acabar com a religião de Israel. Então eles falaram, vem o Cristo e vai nos libertar disso. Então hoje também passamos por dificuldades e temos lutas e complicações, mas que saibamos reconhecer que em Cristo, o ungido, que vai nos libertar e nos dar força e vida para continuar a nossa caminhada. Muito obrigado.